Vamos falar sobre felicidade. Eu poderia separar essa felicidade em dois grandes mundos. O primeiro é aquele que está ligado a algo externo a mim, ao gozo, ao prazer, à vontade de não sentir dor e de alguma maneira saciar através do prazer as minhas vontades, da conquista. O segundo é aquela que está ligado ao meu interior, está ligado com a minha trajetória, com a minha jornada, aquilo que eu quero e aquilo que eu vou entregar enquanto vida como um todo. Bom, vamos separar e pensar qual que é a grande sacada da vida, qual que é o grande lance da vida. O grande lance da vida é encontrar sentido e propósito. Sentido tem a ver com os meus dons e talentos sendo empregados para dar bons frutos. Propósito vem da palavra no latim, propósito, o pro tem a ver com para mim. O pósito tem a ver com aquilo que está colocado, que está posto. Ou seja, é aquilo que está posto a mim. É aquilo que me é dado, a minha caminhada, a minha jornada. Portanto, felicidade é colocar os meus sentidos em ação para entregar o meu propósito. Isto é felicidade. Não tem a ver com um sentimento efêmero, de curto prazo, mas tem a ver com um propósito que é praticado e entregue no médio e longo prazo. Para vocês terem uma ideia, em uma pesquisa, David Bentflower, da Dartmouth College, ele fez lá uma análise para ver como é que era a felicidade nas várias idades. Ele percebe que se tem felicidade numa idade muito tenra e numa idade já de avançada, do pessoal o pessoal da boa idade. Ele percebe que se tem felicidade numa idade ainda muito tenra, mas percebe também que os idosos também têm muita felicidade. É uma curva em U, de maneira que numa idade ainda curta eu tenho felicidade e também na parte idosa. O que está por trás desses dois? O que está por trás é a expectativa. A expectativa determina o tamanho da felicidade de alguma maneira. Quer ter uma ideia disso? Hoje a gente vive num mundo em que a ostentação acaba sendo o grande mal da humanidade. A gente é aquilo que a gente tem e a gente vive querendo mostrar aquilo que a gente não é. Ou seja, eu compro o que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para agradar quem eu não conheço, para mostrar quem não conheço aquilo que eu não sou. Portanto, eu acabo vivendo e sou valorado por aquilo que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela bolsa que eu tenho, e não por aquilo que de fato eu sou. E aí eu poderia fazer uma análise com uma frase antiga de Freud, em que cai, por exemplo, ele escreveu em 1921, que é a psicologia das massas e a análise do eu. Esse era o texto dele de 1921, onde ele dizia que as massas nunca tiveram a sede da verdade. Muito pelo contrário, elas querem viver a ilusão mesmo. Elas preferem a ilusão. E aí eu poderia trazer, por exemplo, o mundo virtual para essa conversa. No mundo virtual, os influencers postando o tempo inteiro a parte de ostentação, o que está por trás ali? Está por trás gerar engajamento, porque quanto mais eu posto ostentação, mais eu engajo. E isso vira um ciclo virtuoso. Eu fico viciado nisso. Essa geração também, essa que os influencers vivem, são gerações que também têm outros problemas. Por exemplo, a depressão acaba sendo um mal dessa geração. A drogadição é um outro mal dessa geração, assim como o suicídio e como tantos outros males da mente que me levam para esse lugar. Se eu pensar nessa coisa da felicidade sob a ótica da neurociência, eu caio num outro mundo, num outro campo gigantesco de análise. Por exemplo, eu caio que o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de desejar coisas. Só que uma capacidade pequena de se sentir satisfeito com elas. E aí entra, por exemplo, uma questão puramente biológica, não é cultural. Dentro de psicologia, a gente estuda um negócio chamado adaptação hedônica, que é eu me acostumo muito rapidamente a coisas boas e a coisas ruins. Eu me acostumo. Pode perceber, quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se busca. Quanto mais dinheiro se tem, também aumenta maior a minha expectativa. Eu tenho mais expectativa. E a minha felicidade, ela não vem na mesma proporção. Porque eu tenho uma expectativa, eu vivo, daqui a pouco eu tenho a previsibilidade de viver a próxima, eu não tenho o mesmo nível de felicidade. Portanto, eu fico nesse fluxo o tempo inteiro. Parem para analisar. Quantas vezes vocês já viveram, por exemplo, um relacionamento que você queria muito, que quando você teve, não fez mais sentido. Ou um carro que você queria comprar, que quando você comprou,
Você foi legal, mas passou rápido. Percebe? Eu acabei de narrar para vocês dois tipos de felicidade. Uma felicidade que é a felicidade hedônica, que é aquela que está ligada ao prazer, ao momentâneo, ao gozo. Mas o que me chama a atenção é sem dor. Não se tem dor, não se tem dificuldade, se vive pelo prazer. Eu vi uma frase do tio Rico uma vez que dizia assim: aquele que não tem jornada acaba se perdendo no prazer momentâneo. Jornada faz sentido, que é o segundo tipo de felicidade, que é a felicidade eudaimônica. E aí, se eu penso no eudaimonismo, eu vou cair em Platão, vou cair na antiguidade, eu vou cair na filosofia grega antiga e caio numa frase de Aristóteles muito legal, que já falava sobre isso. Se você pegar, por exemplo, Aristóteles na sua obra Ética a Nicômaco, você vai perceber ele falando isso. Tem uma frase dele que é muito legal, ele já dizia assim, ó, vou ler para vocês, ó: a felicidade é um princípio, é para alcançá-la que nós realizamos todos os outros atos. Ela é exatamente o gênio das nossas motivações. Ele escreveu isso em sua obra Ética Nicômaco, de 335 anos antes de Cristo. E aí eu te pergunto, o que te faz feliz? O que te faz feliz se compra com dinheiro? Que tipo de felicidade você tem buscado? É a felicidade hedônica, aquela que é efêmera, passageira, tá ligado com a conquista, com curto prazo, com prazer, com gozo e uma vida totalmente sem dor? Ou você está buscando uma felicidade que tem um viés de médio e longo prazo para entregar a tua jornada, colocar os teus sentidos para darem frutos, os teus dons, os teus talentos, entregando a tua jornada, que é a felicidade eudaimônica? Qual das duas você quer? Isso é uma definição que só você pode responder. Eu não posso responder por você. Se você tiver em uma ou em outra, reflita. Que tipo de felicidade você busca? Aquela de curto prazo, passageira, que está pautada no prazer? Ou aquela que vive o aqui e agora com a projeção futura daquilo que você é e daquilo que você nasceu para fazer? Pensa nisso.